Bem-vindos à TV Humana e ao programa Expandindo a Consciência. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 2, a jornada do autoconhecimento. No capítulo passado, nós falamos sobre a expansão da consciência, falamos sobre a consciência, falamos sobre os dispositivos da nossa memória, como trabalha a RAM, que é o registro automático de memória, como trabalham os 4 copilotos também que gerem inconscientemente todos os nossos pensamentos e que se a gente não conseguir tomar conta deles, e o que a gente vai aprender no próximo capítulo, que é o capítulo 3, que é das ferramentas da gestão da emoção, nós não conseguimos gerir as nossas emoções e deixamos na mão desses copilotos que nós aprendemos no capítulo passado. Se você não assistiu o capítulo 1, aconselho você a dar um pulinho lá. Vai ser um prazer receber você lá. E agora nós vamos dar continuidade com a jornada do autoconhecimento, que é o capítulo 2. Bom, para iniciarmos, a gente tem que falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento ele é um processo de introspecção e de reflexão que todos nós podemos e devemos fazer para que a gente possa entender um pouquinho mais os nossos próprios traços de caráter, de comportamentos, as nossas emoções, como nós agimos perante algumas dificuldades, intempéries da vida, sobre crises, como é que nós nos comportamos, como são as nossas motivações, né? Como que eu me motivo. Tudo isso eu faço através do autoconhecimento. Quais são os meus grandes desejos? Como é que são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? É importante a gente entender como nós estamos lá dentro, né? O que nós temos de bom? Quais são nossas qualidades? O que nós temos de não tão bom? Quais são as qualidades, as nossas não tão boas qualidades que a gente possa desenvolver? E para isso é só através do autoconhecimento. Existem ferramentas, existem técnicas. Nós vamos falar ao longo dos capítulos mais ferramentas, mais técnicas sobre esse autoconhecimento, que sempre nos leva a expandir a nossa consciência. Quanto mais nós nos conhecermos, melhor vai ser a execução, melhor vai ser a expansão da nossa consciência. Da nossa consciência. Veja bem, o autoconhecimento ele não deixa de ser um entendimento profundo, né, de nós mesmos, de nós entendermos o nosso eu interior. Lembra que nós comentamos no capítulo passado sobre o eu interior, que é esse que nós tomamos consciência, que é o eu interior que toma as decisões, que nos deixa sentirmos vivos, que entendemos que estamos aqui presentes. Nós até falamos sobre esses processos cognitivos, falamos sobre as pessoas que têm acidentes cerebrais e tudo mais, que perdem toda essa capacidade cognitiva, perdem a capacidade do entendimento do seu eu. Quem é você? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? E tudo isso é o seu eu interior. E o trabalho nesta jornada do autoconhecimento, ele é fundamental para que você se entenda, para que você esteja cada vez mais presente consigo mesmo. Pois bem, dentro dessa jornada do autoconhecimento, vamos falar um pouquinho agora da importância do autoconhecimento, né? Primeiro, nós podemos ter ter esse autoconhecimento para o nosso crescimento pessoal, ou então para o nosso crescimento profissional, né? E eu acho que os dois são importantes. Conhecer-se, né, ter o crescimento pessoal é importantíssimo e afeta o teu crescimento pessoal, profissional, com certeza. Bom, dentro do crescimento pessoal, a gente pode falar da autoaceitação e da autoestima. Ou seja, com o autoconhecimento, isso ele nos ajuda a desenvolver o quê? Quem nós somos, a desenvolver e principalmente, né, a nos aceitarmos, né, dentro das nossas próprias limitações, né? Esse autoconhecimento nos ajuda a estimular a nossa autoestima. Porque uma vez que nós nos interiorizamos, uma vez que nós nos entendemos quais são nossas fragilidades, né? Dentro da psicanálise eu uso muito essa questão do espelho, né? De você olhar-se no espelho, de você confrontar-se. Para que você possa se confrontar realmente,
você precisa se conhecer. Você não tem que ter medo de olhar para você e saber quais são os seus, eu não costumo chamar defeitos, mas suas não qualidades, mas também descobrir quais são suas qualidades, né? Você não tem que ter medo de você tem que enfrentar-se e você tem que aprender a lidar consigo mesmo e aprender a conhecer-se, que isso é a melhor maneira de você aumentar a sua autoestima. Porque aquilo que você não está se sentindo bem, aquilo que você não está confortável, você pode melhorar. Melhorar através de estudos, melhorar através de conhecimento, através de mentorias, através de psicanálise, através de livros, mas você consegue ir melhorando. Mas como é que você vai melhorar alguma coisa se você não se conhece, né? Se você não fez uma avaliação tua, uma autoavaliação. Para que você tenha autoaceitação e para que você tenha uma autoestima elevada, você tem que fazer essa avaliação para que essas características se desenvolvam em você, para que você tenha uma autoestima elevada. Isso vai ajudar você no teu dia a dia, na sua vida, isso com certeza. Uma outra questão que é da importância do autoconhecimento é a gestão das emoções. Como eu já tenho falado, nós vamos estudar essa gestão das emoções, início da gestão das emoções, no capítulo 3. E lá nós vamos falar das ferramentas e de algumas técnicas para que a gente consiga liderar, né, os nossos pensamentos e de alguma maneira nós protegermos as nossas emoções. Porque o papel principal do nosso eu interior, além de liderar os nossos pensamentos, é de proteger as nossas emoções, para evitar, como nós falamos no capítulo 1, aqueles atritos, aqueles desgastes desnecessários de energia. Então, quanto maior o autoconhecimento, você pode ter um melhor gerenciamento das suas emoções. Uma outra questão é que, através do autoconhecimento, você tem um desenvolvimento dos seus potenciais. Todos nós temos vários potenciais internos a serem desenvolvidos. Vários. Todos nós somos bons em vários aspectos. Cada um, né, com suas maiores facilidades, mas nós somos bons em vários aspectos. Como eu falei também no capítulo 1, nós somos seres extraordinários. Todo ser humano, cada ser humano é um ser extraordinário. Independente de como ele esteja agindo, ele é um ser extraordinário e tem questões maravilhosas e que podem ser descobertas. É por isso que eu acho muito legal a gente conhecer as pessoas, a gente ter essa facilidade de contato e de estar com as pessoas, porque isso nos ajuda também a nos desenvolvermos. Não percam a chance, né? Nós vamos falar em capítulos posteriores, nós vamos falar sobre networking, né? Como fazer esse networking? Você pensa que networking não é expandir a consciência? Fala, o que tem a ver com a expansão? Tem sim. O networking é um processo fundamental de conhecimento de outras possibilidades. Não leve só o networking para a empresa, vou melhorar, vou ganhar um negócio, vou ter um novo emprego, para um novo parceiro. Não, mas leve o networking também para o seu desenvolvimento pessoal. Né? Você, como eu estava dizendo aqui dentro da importância do autoconhecimento, o desenvolvimento de potencial faz parte e o networking pode te ajudar muito a desenvolver o seu potencial. Quando nós falamos dessa importância do autoconhecimento e vamos para o lado profissional, que é o que a gente começou a falar agora, a gente vai dizer o seguinte: o autoconhecimento ele te ajuda na tomada de decisão e liderança. Muito. Ele vai te ajudar no ambiente de trabalho. O autoconhecimento ele contribui para tomadas de decisão mais conscientes, né? Você consegue ter maior nível de informação, porque você conhece, você sabe até quais são seus limites, até mesmo num processo de negociação, em algum momento que você esteja no trabalho de diálogo com o seu líder, em diálogo com o seu liderado, em diálogo com o seu chefe. Então, esse processo de autoconhecimento te ajuda, com certeza, a ter uma liderança e também uma vida mais empática e mais eficaz, com certeza. Outra coisa que nós podemos falar do autoconhecimento e que ele ajuda, dentro do crescimento profissional, é o relacionamento no trabalho. Quando você se conhece,
quando você começa a entender quais são suas limitações, suas fragilidades, né? Qual é o teu border, até onde você pode ir, até onde eu posso ir, você também começa a entender o próximo. Então, o relacionamento com o próximo também fica mais fácil. Até porque você aprende a falar para os outros, sem medo de ser feliz, até onde são seus limites. Até o que pode acontecer para que você tenha um diálogo mais franco, mais sincero, onde existe então essa empatia com o próximo. Então você consegue se colocar no lugar do outro e o outro vai entender também quem é você. Mas somente através do autoconhecimento é que você vai conseguir isso. Sem essa estratégia de entender-se, você não vai conseguir entender o outro. Então você não vai conseguir trabalhar com o outro. Então você vai ter dificuldade de trabalho em equipe, você vai ter problemas de comunicação com os seus colegas, né? Porque se você não está conseguindo se autoconhecer, fica difícil, inclusive, para os seus colegas de trabalho, para o seu dia a dia no trabalho, as pessoas também te conhecerem. Uma outra coisa importante com o autoconhecimento, e quando nós falamos de crescimento pessoal, é a parte de adaptação e aprendizado. O autoconhecimento ele facilita em muito a adaptação a novos papéis, né? Quando você tem novos desafios, novas oportunidades no trabalho. Ah, Além do mais, né, esse autoconhecimento ele é fundamental para te ajudar no aprendizado contínuo, né? E no desenvolvimento de carreira. Porque, é como eu falei, quanto mais você vai se conhecendo, quanto mais você vai se interiorizando, entendendo quem é você, mais você vai querer se desenvolver. Porque aquilo que você acha como uma não qualidade, né, e que está lá te incomodando e que você descobriu através de métodos psicanalíticos, através de métodos comportamentais, leitura, entendimento próprio, com mentorias, não importa, mas que você descobriu, você vai querer se desenvolver mais e mais. E aí, a partir deste momento, você começa a ter um maior aprendizado, então você vai ter uma maior adaptabilidade a todas as situações de crise, situações de conflitos internos, decisões necessárias a serem tomadas, a sua vida pega um outro espaço e uma outra habilidade, né, para que você possa tocar melhor o seu dia a dia. Então, é muito importante o autoconhecimento. Como nós estamos falando sobre o autoconhecimento, também um aspecto muito importante que a partir do momento que você, né, está se entendendo, se conhecendo, isso facilita muito na sua jornada, no seu dia a dia. Seja na sua vida pessoal, né, com a sua companheira, com o seu companheiro, né, com os seus filhos, né, porque fica muito mais fácil o entendimento do que está acontecendo na vida à sua volta. Seja também no lado profissional, com o seu chefe, com os seus líderes, com os seus liderados. Né? Isso torna a vida muito mais salutar. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe quais são suas fronteiras, e mais, porque aí você também começa a saber aonde você quer chegar. A partir desse momento, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Né? Então, para você ter o autoconhecimento, como nós já falamos lá do lado pessoal, como você vai ter, um dos aspectos vai ser o gerenciamento das suas emoções, o gerenciamento dos seus pensamentos, tudo se torna mais fácil para que você atinja melhor os seus objetivos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Nesses meus quase 40 anos de experiência em mercado, nas empresas, eu já passei por inúmeros, na verdade, desafios interessantíssimos, né, que fizeram com que o meu autoconhecimento fosse fundamental. Mas no início, eu também não tinha essa perspectiva. Quando eu era mais jovem, eu queria sempre aprender muito, mas eu sempre fui muito ligado a pessoas.
Sempre. E sempre que eu pude, eu observava as pessoas, como agiam, como elas atuavam nos bastidores. Sempre que eu tinha oportunidade de ter uma maior intimidade, entender como eles se relacionavam com seus familiares, né, como se relacionavam com seus companheiros, como se relacionavam com os filhos, isso ia me engrandecendo. A partir do momento que eu comecei a fazer também análise, eu comecei a me entender também, e eu comecei a crescer com isso. E cada vez que eu crescia, mais eu conseguia ajudar ao próximo, mais eu conseguia ajudar ao outro. Quantos de vocês já fizeram análise? Quantos de vocês já passaram por um terapeuta, ou por um psicólogo, ou um psicanalista? Quantos de vocês realmente já pararam, se olharam no espelho e falaram: quem é você? É interessante, mas muito, com nossa correria, como nós já falamos até no capítulo anterior, né, nós estamos falando um pouquinho sobre essa intoxicação digital que nós estamos vivendo. Se na minha época, estamos falando de quase 40 anos atrás, quando iniciei minha carreira, isso já era complicado, imagina hoje. Hoje, onde você é sedento por notícias, onde você quer o tempo inteiro estar informado, onde você quer saber o que está acontecendo, o que está havendo, onde o teu dedinho não para lá o tempo inteiro, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no LinkedIn, seja no Face, seja onde for, mas você está sempre querendo mais informações. Lembre-se do que eu falei, né? Nós entramos aí nesse processo de querer cada vez mais para ter um prazer, um pseudo prazer, né? Porque aí mexe muito, essa questão das informações, estar informado, mexe muito com a dopamina, mexe muito com hormônios nossos internos, né? Que fazem com que a gente sinta prazer. Né? E esse prazer, ele está sendo cada vez mais requisitado, porque quanto mais informações, mais você quer sentir aquele prazer, mas cada vez você está sentindo menos, que foi o que eu comentei. E aí, a gente chega num estresse hoje muito grande. As pessoas estão em todo o seu entorno estressadas. Em qualquer lugar que você vá, você encontra pessoas estressadas. As pessoas que lidam diretamente com o público podem ver que esse novo que aconteceu logo após a pandemia, fez com que as pessoas, aquelas que conseguiram sair de casa, aquelas que conseguiram voltar ao dia a dia, voltaram muito estressadas. E esse estresse é exatamente por essa intoxicação digital que nós estamos tendo e que muitas vezes eu falo de lixo digital. Porque imagina o número de informações que nós recebemos diariamente e que muitas coisas você nem consegue guardar, porque você sai de foco. É tanta informação que você perde o foco. Você não consegue se concentrar. Pode ver que um monte dessas informações depois você nem se lembra direito. Eu acho que eu vi sobre. Sim, eu vi sobre isso. É o que acaba acontecendo. Então, a gente precisa ter alguns métodos para nós melhorarmos o nosso autoconhecimento. Um desses é a tão falada meditação. Quem de vocês faz meditação, sinceramente? Quem que consegue? Muita gente fala assim, eu não consigo, é estressante. Eu também era assim. Eu também falava, eu sou um cara extremamente agitado. Eu era, né? Dei uma melhorada, mas era um cara muito agitado e sempre angariava e queria novos conhecimentos, sempre participando de grandes projetos, eu queria o tempo inteiro estar em projetos. Isso foi muito bom, porque me trouxe uma bagagem muito grande de conhecimentos. Né? Hoje eu consigo entrar em qualquer negócio e estar sempre em qualquer negócio, independentemente do negócio, eu consigo atuar neles pela bagagem. Mas foram momentos de estresse. Como é que eu consegui, há anos atrás, parar um pouquinho? No processo de meditação. E aí eu descobri no Mindfulness, na presença plena, uma meditação sensacional. Nós vamos falar em algum capítulo, que eu acho que é o sexto, o quinto, só sobre esses processos de meditação. A gente pode até praticar um pouquinho. É meio esquisito, né? Porque é gravado, mas a gente pode praticar. É só seguir, né? É só seguir algumas pequenas orientações. Mas o processo de meditação, ela é uma prática, ela é, como você sabe, é uma prática milenar, né? E que ela envolve técnicas principalmente de concentração, de atenção plena, de respiração. Né? Muitas coisas estão na maneira que nós respiramos. Né? Quantas vezes, quando você está entrando naquele tilt mental,
que nós falamos na aula passada, da memória RAM, que você entra num circuito fechado, arranja uma janela killer, que começa a arranjar outras e outras, e ancora, e vem alto fluxo, e você está naquele nervoso. Quantas vezes alguém que fala, para e respire. Pare e respire. O respirar te dá esse tempo interno, né? E às vezes ele é precioso para nós, né? Então a gente tem que dar esse tempo, né? A meditação nos dá esse tempo. A gente pode passar 5 minutos, 10, 15, 20, 5 minutinhos de meditação, de um mindfulness, por exemplo, de pleno, onde você fica só focando lá na sua respiração, nem vê os pensamentos, se vem, deixa para lá, mas só de você saber fazer esse processo te dá uma interiorização muito boa, te deixa você leve. É naquele momento que você se desapega dos seus pensamentos, é naquele momento que você desapega do mundo exterior. Essa parada, ela é muito importante. Ela é muito importante para nós, para que o nosso cérebro descanse e para que ele possa continuar sendo criativo, porque nós temos que ser criativos. É muito bom ser criativo, mas para ser criativo, você tem que dar um break, você tem que sair do cognitivo, dos processos, de tudo, da vida, e ir para o não cognitivo, para o lado da criação, da imaginação. E para você estar solto para isso, para que você não esteja enraizado em circuitos fechados o tempo inteiro com os seus pensamentos, você tem que aprender a se desligar um pouco. E a meditação é um desses processos. Uma outra maneira também do autoconhecimento, que é interessantíssimo para quem consegue praticar, eu mesmo às vezes o faço, chama-se a escrita reflexiva, né? Essa técnica, ela envolve escrever regularmente sobre pensamentos, sobre sentimentos, experiências, percepções. Ela pode ser feita, a gente lembra do diário, né? Fala assim, diário é coisa de menininha. Não, pega um caderno e escreva reflexões, pensamentos. Este tempo que você está focado nessas reflexões dá um desligar na sua mente. Faz com que você possa se acalmar um pouco. Então, meditar nesse sentido aqui, nessa escrita reflexiva, não deixa de ser uma meditação, né? Quem já escreveu uma carta para si mesmo? Já escreveram? Pois é interessante. Escreva uma carta para você. Como que você gostaria que você fosse, dentro da sua visão, né? Eu acho que é interessante a gente poder ter esse tipo de experiência. São poucas pessoas que o fazem, mas posso garantir para você, essa escrita reflexiva, ela ajuda bastante. Ela tem benefícios assim muito legais nesse processo, no processo das nossas emoções, né? Quer ver uma coisa boa? É a clareza mental que ela nos traz. Ela nos deixa muito mais focados no aqui e no agora. Outro método de autoconhecimento é a terapia, né? Nem todo mundo gosta de enfrentar as terapias, mas a terapia, principalmente a psicanálise, é bem interessante, porque ela te leva a um conhecimento interno mesmo. Sai do seu comportamental, mas vai para coisas internas, né? Vão para coisas que acontecem no nosso dia a dia. E não só lá na nossa infância, né? Como todo mundo fala, vai regredir a infância, pai, mãe. Sim, isso é importante. Até né, eu acho que as bases de Freud são importantíssimas para todos nós psicanalistas, mas você vai além para os seus problemas do dia a dia. Como eu falei, se você não controla os seus pensamentos, diariamente você deve estar colocando janelas killers, janelas traumatizantes dentro de você, que em algum momento podem eclodir em outras situações e podem te prejudicar. Então a terapia, ela é interessante para que você possa, através de questionamentos analíticos, através de perguntas, porque o importante também é das perguntas, né? Através das perguntas, que vocês consigam raciocinar e trazer a vocês à tona coisas que estão lhe incomodando, coisas que vocês estão não sabendo lidar, com situações que estavam apagadas lá, que eclodiam de vez em quando no inconsciente.
do inconsciente para o consciente e que estavam perturbando o seu dia a dia. Então, a terapia é um ponto importante que todos deveriam, eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia. Lembrando que nós estamos no mundo hoje, né, mais do que neurótico, já é psicopático, é um mundo psicopata quase, né, as pessoas de tantas informações, né, desse lixo tecnológico, da necessidade de você crescer, da necessidade de você querer cada vez mais, cada vez você nem sabe, né, porque você está querendo cada vez mais, dos processos que nós passamos, cada um nos seus países, né, com as suas consequências daquilo que estão vivenciando. Então, é tanta coisa interna que nós temos que é importante às vezes você desabafar, falar com alguém. Às vezes você não consegue falar isso com o seu companheiro, com a sua companheira, você não consegue falar isso nem com amigo às vezes, porque são coisas internas. E lá no set analítico você consegue falar com tranquilidade sobre coisas íntimas tuas. Obviamente, depois de um tempo, de conhecer, de você estar mais ambientado, mas isso ajuda muito a você colocar para fora essas questões. Nesses quase 40 anos, já atendi muita gente, né, já sou há bons anos que sou psicanalista, e é bem interessante quando você vê as pessoas se autoconhecerem, né, chegarem às suas próprias conclusões e se transformarem. O processo mais bonito é a transformação. Acho que todos nós temos que ter propósito. Não, uma das questões do autoconhecimento é você também entender qual é o seu propósito de vida. Para que você está aqui? O que eu estou aqui para fazer? Né? E eu acho que isso é muito importante. Vocês já pensaram? Qual que é o seu propósito de vida? Vocês sabem qual é o propósito de vida de vocês? É importante você saber, né? Conhecer-se é chegar também em qual é o seu propósito de vida. Uma outra coisa interessante, principalmente isso no dia a dia, e não vale só para empresas, tá? Muitos devem ter conhecido já do chamado feedback 360, que vai para você. Você passa para pessoas que são do seu cotidiano, para que elas falem de você. Como elas percebem você? Como é que você é visto por essas pessoas? Para elas falarem com franqueza, pontos positivos que elas veem em vocês, pontos negativos que elas veem em vocês. Isso é muito importante, nos ajuda. Esses feedbacks, quando nós temos a humildade suficiente para recebê-los e entender esses feedbacks, eles nos ajudam a nos conhecer e a nos corrigirmos. Muitas vezes são coisas tão pequenas, mas que estão atrapalhando a vida das pessoas que estão no nosso dia a dia, no lado pessoal, e também no nosso dia a dia, no lado, no lado profissional. Então, fazer esse feedback 360 é algo que eu diria que é fundamental. Né? Se vocês não fizeram ainda, pega uma folhinha de papel qualquer, manda o cara escrever, manda falar no WhatsApp, manda dizer, se o cara não quer escrever, né? Hoje em dia está tanta tecnologia, pelo menos põe no WhatsApp, ele fala e acabou. Fala só para você entender qual é a percepção dos outros perante você. Faça esse exercício, isso é uma jornada boa do autoconhecimento. Vale tudo, né? Para que nós nos conheçamos, porque certamente quem vai ganhar com isso somos nós mesmos, sempre. E agora, para completar, é legal nós falarmos sobre o autoconhecimento na prática, né? Lá no dia a dia. Como que a gente aplica esse autoconhecimento na vida pessoal? Então, primeiramente, no entendimento emocional, autoobservação. Fique atento às suas reações. Comece a marcar isso daí. Fique atento como você se emociona, como que você age no seu dia a dia. Crie um diário de emoções. É interessante isso. Parece parece uma coisa assim meio diferente, mas crie um diário de emoções para você saber, pô, hoje eu reagi assim, aquela hora eu fiquei nervoso. Isso faz parte do teu autoconhecimento. Nos relacionamentos interpessoais, tenha empatia, seja mais empático, coloque-se mais no lugar dos outros. Comece a entender mais as pessoas na perspectiva das pessoas e não nas suas perspectivas. Não julgue, entenda primeiro a pessoa antes de trazer algum julgamento. Né? Isso vai ajudar bastante na resolução de conflitos no seu dia a dia. Né? Aplique todo esse seu autoconhecimento para evitar, né? Seja um mediador, né? E não seja mais o participador, aquele que participa das discussões, mas aquele que media as discussões.
Uma outra aplicação, né, do autoconhecimento na vida pessoal é no desenvolvimento pessoal, no próprio desenvolvimento. Coloque metas e valores, né? Defina metas alinhadas com seus valores, com seus desejos internos. É interessante. Crie hábitos e rotinas, né? Estabeleça esses hábitos e rotinas que estejam em sincronia com o seu conhecimento sobre seus picos de energia, sobre sua motivação. Isso ajuda bastante também no teu desenvolvimento pessoal. Saúde mental e física é outra aplicação do autoconhecimento da vida pessoal. Tenha autocuidado, né? Implementação de práticas de autocuidado, né, que ressoam com as suas necessidades pessoais. Esse autocuidado inclui também o que nós já falamos lá, a própria meditação, de cuidar-se, né, quantas vezes ter um prazer para você mesmo, né? Comprar algo para você, cuidar de você, ir lá cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo, fazer massagem, fazer algo, são coisas boas que vai te ajudar tanto na sua saúde mental como na sua saúde física, fazer condicionamento físico, exercício, né? Você começa a ter também uma gestão do seu estresse, né? Utilizando como? Técnicas de relaxamento. Cada vez que você vai ficar nervoso, use a respiração. Respire 3 vezes forte, segura um pouquinho a respiração e solte. Isso vai ajudar bastante. Isso no dia a dia, na nossa vida pessoal, ajuda. E na vida profissional, esse autoconhecimento nosso ajuda também? Lógico, na liderança e na gestão, nós já até falamos isso. Feedbacks construtivos, né? Use o conhecimento sobre os seus pontos fortes e fracos para buscar os feedbacks construtivos. Né? Você já sabe, né, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, então vai buscando cada vez mais feedbacks e também aprenda a dar o feedback. Você começa a passar aquilo que você conheceu de si também para os outros. Né? E no próprio estilo de liderança. Né, a questão de como você vai adaptar-se, né, aos estilos de liderança que são necessários para o seu dia a dia na sua empresa. Aí vai de cada um, mas a adaptação, essa flexibilidade, só pode vir do autoconhecimento. Né? Outra coisa é o desempenho profissional, sua produtividade. Ajuste sua carga de trabalho e com técnicas também de gerenciamento de tempo, isso a gente já aprende há anos, né? A controlar o tempo, a ter as técnicas, né? O que é mais urgente, menos urgente, de tal maneira que você consiga manter o seu foco de concentração nas coisas mais importantes e você consiga também ter uma questão de trabalho, que você consiga trabalhar muito melhor, né, com maior produtividade, sem perder tempo, sem ficar solto, conseguindo ter uma maior organização mental para que você possa ter uma maior produtividade. Uma outra coisa dentro do desempenho profissional, né, onde você pode, o autoconhecimento, a aplicação de autoconhecimento ajuda, é no aprendizado contínuo. Né? E como eu falei, você identifique áreas suas que estão gaps ainda, né, e que são de interesse, né, seu, e comece a estudar, comece a se desenvolver. Né? Isso traz mais conhecimento e te trará certamente mais segurança. Outra ajuda na aplicação do autoconhecimento na vida profissional é na comunicação no trabalho. Você passa a ser mais assertivo, né? Você consegue ser mais assertivo, porque a partir do momento que você começa a comunicar as suas necessidades, as suas expectativas, não só para o seu chefe, para os seus liderados, essa troca tem que existir, né? Para que exista inclusive a confiança, para que a confiança exista, então você consegue nesse momento ser mais assertivo, assertivo nas suas tomadas de ação, assertivos nas suas decisões, assertivo mais no geral no seu dia a dia. Tenha uma escuta ativa melhor, você começa a entender o outro. Quando você estiver numa reunião, quando você estiver falando com um colaborador, quando você estiver falando com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho, você vai ter uma escuta ativa maior. Você vai começar também a se colocar mais no lugar do outro, então você começa a ter aquele tempo para você entender melhor o que está acontecendo ao seu redor. Isso é chamada a escutativa, né? E uma outra coisa que te gera o autoconhecimento, né, é a adaptação a mudanças, é a flexibilidade e a resiliência. Você passa com certeza a ser mais flexível, né, porque a partir do momento que você se entende, você também começa a entender que os outros também podem ter as mesmas questões que você, ou questões diferentes, mas que nem eles sabem. Então, o fato de você ter
este conhecimento agora, já também traz e o fato de você ser empata e estar se colocando no lugar do outro, você já traz uma maior flexibilidade, adaptabilidade às situações, aos novos desafios, aos novos projetos e resiliência, né? Não desistir com facilidade, mas continuar, né? Como o bambu, né? Enverga, mas não quebra. Então, meu pessoal, já estamos chegando ao final do nosso segundo capítulo, né? É muito bom, passa muito rápido, às vezes eu nem sinto, e assim, é muito gostoso. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem seus likes aí, se estão, deixem seus comentários. Esse autoconhecimento vale para mim também, tá bom? Então, como é um aprendizado, né, esses capítulos, falem se vocês estão gostando, se não estão, querem que melhore. Eu estou aí para poder fazer o melhor para vocês. Então, hoje nós vimos então que o autoconhecimento é uma ferramenta vital para o crescimento e a melhoria contínua em todos os aspectos da nossa vida. Tá? Dentro desses pontos, acho que os principais são, primeiro, o autoconhecimento é autoempoderamento, obviamente, porque conhecer-se profundamente ele dá poder para fazer mudanças significativas na nossa vida e também para fazer mudança significativa na vida dos outros. Lembre-se, quando você muda, o mundo muda. E para que você tenha mudança, para que os outros mudem, você tem que mudar. Compreensão das emoções, né? Aprender a identificar e a gerir as emoções contribui para o bem-estar emocional, não só seu, como de todo mundo. Os relacionamentos passam a ficar melhorados, né? É óbvio que melhora os relacionamentos. Bom, a partir do momento que você está se entendendo, né? Se conhecendo com mais profundidade, fica muito mais fácil também você entender ao outro. Então, os relacionamentos, obviamente, que eles melhoram. Desenvolvimento da carreira, com certeza, isso com certeza acontece, porque com autoconhecimento, ele auxilia o quê? Na escolha dos caminhos profissionais e alinhados o quê? Com seus valores, com as suas habilidades, com as suas metas, né? Com as metas da empresa onde você está. Então, esse desenvolvimento de carreira, ele começa a acontecer de uma forma espontânea, natural, e não mais naquela coisa que você fica esperando que a empresa vai atrás. Não, você que está se desenvolvendo, você que está crescendo. E, finalmente, a resiliência. Né? Entender os processos internos ajuda a criar estratégias para lidar com o estresse e com as adversidades, né? Porque a adversidade é o que mais nós temos no nosso dia a dia. Né? Então, o que eu posso falar para vocês, o que eu posso incentivar é: comece hoje sua jornada de autoconhecimento. Não deixa para amanhã, não. Sabe? Não é necessário fazer grandes gestos, não tem grandes passos. Comece pequeno. Eu já falei da meditação, procure, dá uma googada aí, vê Mindfulness, é fácil. Eu vou estar falando sobre esses processos também mais para frente, mas eu acho que em alguns momentos trazer mais um pouquinho detalhado disso, mas eu acho que são oportunidades de começar. Né? A gente tem que dar o primeiro passo. A partir do momento que nós damos o primeiro passo, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas tem que começar. E isso é uma decisão que não é minha, é uma decisão de vocês. E, finalmente, estejam abertos às verdades sobre si mesmos. É aquilo que eu te falei. Olhar no espelho e encarar-se não é fácil, mas tenha humildade suficiente para entender que você é um ser humano em transformação e em desenvolvimento contínuo. Acredite, todos nós vamos desenvolver até o último dia que estivermos aqui. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. O importante é ser contínuo, né? Que não acabe, que a gente sempre queira mais. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês no capítulo 3. Lá nós vamos falar sobre gestão de emoções, sobre as ferramentas de gestão de emoções, e é mais uma parte fundamental do expandindo a nossa consciência. Obrigado por vocês ficarem aqui até o final. Espero que tenham gostado desse capítulo, espero que ajude na transformação e na expansão da consciência de vocês, e nos encontramos no capítulo 3. Um abraço.